Você está assistindo o programa Agenda Econômica, que está analisando a nova política de incentivo à indústria no Brasil. Nosso convidado especial é o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Senador, vamos falar um pouco sobre o crescimento industrial e desindustrialização. Apesar do resultado de fevereiro, um crescimento de 1,3% frente a janeiro, comparando com fevereiro do ano passado, a atividade industrial apresenta um recuo de 3,9%. Essa tendência poderá ser revertida a partir das medidas do governo Dilma? Olha, eu acho que é cedo para fazermos um prognóstico já do desempenho. O que sabemos é que o ano passado foi um ano muito difícil para a indústria de transformação. Nós tivemos um crescimento de 0,1%, o que significa dizer um processo de estagnação da produção industrial que ainda não retomou os níveis pré-crise de 2008, ou seja, o nível de atividade da indústria hoje ainda não alcançou os níveis pré-crise de 2008. Veja que nós temos um quadro de estagnação. Isso por quê? Porque houve um aumento, uma forte penetração dos produtos importados, estimulados por essa taxa de câmbio que até bem pouco estava marcada por um processo de forte valorização da nossa moeda, o que tornava as importações muito atrativas do ponto de vista do custo. Bom, nesse novo ano de 2012 há um novo cenário, por assim dizer, não só em função das medidas que foram recentemente adotadas pelo governo federal e que trarão um impacto positivo, mas também pela conjugação de uma série de questões ligadas à própria política macroeconômica. Veja que nós estamos aí com uma política monetária que vem sendo lentamente atenuada, no sentido de que a taxa básica de juros vem sendo reduzida, o que tem um efeito importante sobre a atividade econômica. Esperamos que esse processo resulte também numa diminuição dos spreads bancários e dos custos financeiros na ponta. Os bancos ainda estão resistindo. E temos também o efeito das medidas que foram adotadas para reverter aquele processo de grande valorização e de apreciação do câmbio. Veja que já temos hoje uma taxa de câmbio oscilando em torno de 1,90, o que já representa um ganho significativo não só para o setor exportador da nossa indústria, como também ela já afeta o custo da importação, ou seja, as importações ficam mais caras vis-à-vis do produto esse seria nacional. Um patamar adequado para o dólar, ou o senhor acha que ainda é possível desvalorizar mais ainda o real? É difícil estabelecer aí a chamada taxa de câmbio de equilíbrio, à luz de uma série de fatores, mas eu ainda considero que mesmo a 1,90 essa taxa ainda está apreciada. Se tomarmos aí uma avaliação dos últimos 8 anos, nós vamos constatar que ainda temos uma apreciação expressiva de no mínimo 20%, de 15% a 20% na taxa de câmbio. E essa apreciação ela é mais nociva porque aumenta importações ou é mais nociva porque dificulta as exportações? Eu diria que ela atua duplamente e por isso afeta de forma muito forte a indústria, de maneira severa, porque ela estimula a importação de bens industriais e desestimula as exportações. Então, nós temos aí um efeito importante que resulta da taxa de câmbio. Veja que há um dado que ilustra bem essa nossa avaliação. É que o coeficiente de importação, ou seja, aquela parte do consumo de bens industriais que é atendido pela importação, quase que dobrou nos últimos 10 anos no Brasil. Passou de 11% para 22%. 22%. De tudo que o país consome de bens industriais já é suprido pelas importações. Em termos absolutos, isso ainda não é uma taxa, eu diria, perigosa, ou seja, não revela um coeficiente de abertura maior. Mas a velocidade com que esse processo tem acontecido é que é preocupante, indica um crescimento exponencial das importações.
Isso em áreas que até bem pouco tempo, por exemplo, o Brasil não era importador de forma significativa. Hoje nós estamos com a balança do setor têxtil deficitária no conjunto, considerando não só o setor têxtil propriamente dito, tecido, mas também confecções. Nós temos hoje o setor siderúrgico, o Brasil está exportando quase 20% do que consome no setor siderúrgico. Nós agravamos muito o déficit na área de bens de capital, sobretudo de máquinas e equipamentos. Nós estamos com um déficit crescente. A área de eletroeletrônicos, que já era uma área onde a indústria brasileira tinha uma desvantagem imensa, esse déficit se agrava também. Portanto, há sinais preocupantes e que, por isso, eu acho que com essas medidas do Plano Brasil Maior, com a desvalorização do real, né, nós vamos poder interromper essa trajetória que é preocupante. Portanto, eu arriscaria o prognóstico de que se a economia brasileira crescer 3,5% esse ano, seguramente nós vamos ter um desempenho melhor do setor industrial em relação ao ano passado. Senador, vamos voltar um pouquinho ao tema guerra dos portos, que ele é muito complexo e permite desdobramentos, né? Como o setor industrial está se posicionando sobre a chamada guerra dos portos? Os estados do Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Tocantins, que concederam incentivos à importação de manufaturados e semi-manufaturados, registraram um crescimento de 648% de 2000 a 2011, 648%, muito superior aos demais estados que registraram uma evolução no período de apenas 252%. Como que o senhor está encarando? Não, isso revela exatamente o artificialismo desse processo, ou seja, se as economias desses estados crescem mais ou menos dentro da média do país, como explicar um incremento tão forte das importações? Isso revela o efeito do incentivo que foi dado diretamente ao produto importado em doméstica. O que eu vejo de equivocado nesse tipo de incentivo é que você está estimulando a importação em detrimento do que se produz no país, ou seja, você está estimulando emprego lá fora. É uma medida equivocada. É evidente que o ideal era que nós estivéssemos fazendo a isonomia pela desoneração. Eu gostaria também de estar desonerando o produto nacional. Mas quando não é possível fazer a isonomia pela desoneração, nós temos que fazê-la pela oneração. E nesse caso é o que se está buscando, ou seja, dar um tratamento uniforme às importações. Ou seja, qualquer produto importado que ingresse nesses estados tem que pagar 4% na entrada na alíquota de importação. E, evidentemente, quando essa operação se destina a outro estado, 4% é a alíquota interestadual. E aí você complementa quando o produto é internalizado. Portanto, eu acho que é uma medida que se impõe. Eu sou contra a chamada guerra dos portos. Acho que não é a forma de estimular o desenvolvimento desses estados. É, antes de mais nada, uma forma de estimular empresas comerciais e importadoras que geram muito poucos empregos nesses estados. Esse tema da guerra dos portos, ele uniu sindicalistas e empresários. Houve até manifestações a favor da Resolução 72 aqui. O que o senhor acha disso? É sinal de que o papel da indústria ele alcança um outro patamar no país, quando a gente vê segmentos tão diversos se unindo em torno da mesma causa? Eu acho que todos têm a compreensão que com esse acirramento da competição em escala global e com a abertura das economias, é preciso ficar muito atento aos interesses desses setores produtivos, porque, do contrário, o trabalhador brasileiro, por exemplo, é quem paga a conta mais cara, que ela vem sob uma fatura perversa, que é a do desemprego. Portanto, defender uma agenda pró-desenvolvimento industrial do país não é promover a defesa de empresários e de empresas, é defender um ativo valioso do país, que é a sua indústria. E, evidentemente, preservando o emprego no setor industrial,
porque está provado que o emprego do setor industrial é um emprego de melhor qualidade. A indústria remunera melhor, a indústria tem uma força transformadora que impacta, inclusive, a produtividade global da economia. A melhor maneira de crescer é crescer pela indústria. Ela dissemina o conhecimento, ela contribui para formar o capital humano. Portanto, a melhor forma de crescer é crescer pela via da indústria. E eu acho que hoje os trabalhadores entenderam que a nossa relação, a relação do setor empresarial com os trabalhadores, não pode ser mais a relação do conflito ou uma relação de antagonismo. Nós temos que atuar numa aliança inteligente na defesa de uma agenda que, em última instância, interessa à empresa e interessa ao trabalhador brasileiro. Aliás, a esplanada dos ministérios está inundada de cartazes aí. Importar produtos é exportar empregos. Como é que esse volume de importações tem afetado a taxa de emprego e quais os setores mais afetados pela Olha, houve uma estimativa de um estudo que foi divulgado pelo IED e pela FIEP, pela Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, de que o Brasil teria perdido nos últimos 8 anos aproximadamente 700 mil empregos na indústria, em decorrência desse aumento das importações de manufaturados. E aí eu destaco vários setores onde o Brasil vem perdendo emprego: o setor calçadista, o setor moveleiro, o setor têxtil de confecções, o setor de bens de capital. Houve aqui, numa audiência pública que promovemos na CAI, um depoimento do presidente da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, que diz que muitas empresas se transformaram em meras importadoras de máquinas, né, que não produzem mais componentes, etc., e que agem apenas de alguns componentes importados. Então, isso significa que você vai desmontando cadeias produtivas e, consequentemente, matando empregos nessas cadeias industriais. Portanto, eu acho que perdemos empregos, sim, na indústria, mas há condições de agora, com uma visão estratégica, retomarmos essa posição da indústria, porque o Brasil tem, efetivamente, tradição na indústria. O Brasil tem uma indústria produtiva em muitas áreas. O que precisamos é melhorar os custos sistêmicos da economia brasileira, que são muito altos. Quero até, se você me permitir, introduzir um tema importante para a indústria, que é o custo da energia elétrica. Esse estava previsto lá atrás. Hoje, um dos fatores que mais contribuem para a perda de competitividade da produção nacional é o custo da energia, que subiu 200% nos últimos 10 anos. Isso porque o Brasil está produzindo energia mais cara na sua matriz, estruturalmente? Não. Nós temos até geradoras empresas que geram energia que estão até já depreciando os seus ativos. E por que o custo da energia sobe tanto no Brasil? Porque a energia se transformou numa base para tributação. Ou seja, os estados descobriram que uma forma muito fácil de arrecadar é via a taxação da energia, de telecomunicações e de combustíveis. Hoje, esses 3 produtos respondem por quase 75% da arrecadação dos estados. Só que, ao tributar fortemente a energia, de maneira direta no ICMS, há estados que cobram até 30% de ICMS na conta de energia. E mais tarifas que foram sendo agregadas pelo sistema Eletrobras, por exemplo, a RGR, a Reserva Global de Reversão, uma série de penduricalhos que foram colocando na conta de luz. E o resultado disso tudo é que o Brasil, que tem um dos mais baixos custos de geração de energia, tem hoje, paradoxalmente, um dos mais elevados custos de energia para a indústria. Mas o senhor toca num ponto polêmico e complicado, que é a autonomia que os estados têm para legislar sobre o ICMS. Alguns tributaristas, recentemente o ex-ministro Maurício Nóbrega disse que é impossível esse sistema atual mantendo essa autonomia que foi dada em grande parte pela Constituição de 88.
O senhor acha que o governo não poderia agir pontualmente nesse aspecto, como fez recentemente agora na Guerra dos Portos? Eu acho que você toca num ponto muito importante que nos remete à discussão da própria reforma tributária, que é a seguinte questão: podem os estados, no exercício da sua soberania, ferir ou comprometer políticas de caráter nacional? Ou seja, a federação é, por definição, algo que você reúne estados, mas harmonizando os interesses da federação e conformando esses interesses aos interesses do país, né? Mas, infelizmente, no Brasil, nós perdemos essa visão e o ICMS, a legislação do ICMS, é o melhor exemplo de como esse sistema é desintegrador da própria federação. Nós temos 27 legislações diferentes, com base de cálculo distintas. É um verdadeiro caos. Os incentivos foram concedidos à margem do CONFAS. Todos eles, ou grande parte deles, inclusive, sofrem um questionamento de constitucionalidade na sua essência, portanto, são, do ponto de vista jurídico, até insustentáveis. Portanto, o que é que seria ideal? Mesmo ferindo um pouco essa autonomia dos estados, seria criarmos uma legislação federal uniforme para o ICMS. E aí talvez a gente pudesse criar condições mais favoráveis à própria competitividade do setor da economia brasileira. Você vai assistir no próximo bloco do Agenda Econômica um debate sobre exportações de manufaturados e a questão da economia verde. Continue com a gente.